Fala aí, pessoal, beleza, meus irmãos? Todo mundo aí na paz, tranquilo, graças a Deus. Estamos mais uma vez para estudarmos agora sobre esse tema, né? A igreja e a grande tribulação. Nós vamos estar dando uma passada, uma discorrida, né? Sobre esse tema, que vamos mostrar, né? Nós vamos tentar mostrar o que a Bíblia fala sobre esse tema. Está aqui modus operandi de Deus na história, né? Como é o modo que Deus opera na história. A Bíblia nos diz como Deus vem atuando na história, né? Aqui nós colocamos a informação que Deus deixa chegar ao limite, né? As coisas no limiar mesmo da destruição do seu povo, para que o seu nome seja exaltado e que seu povo o reconheça, né? Vemos aqui no tempo de José, que estava no Egito, houve uma fome na terra, né? E essa fome, o povo de Deus sofreu essa fome, né? O seu pai Jacó, seus 11 irmãos, passaram por essa fome lá em Canaã. Mas, no fim, foi livre, né? Não foram mortos pela fome. Os hebreus e Faraó. Aqui é muito interessante, né? Eles ficaram em meio às pragas do Egito, mas não sofreram nada. Só quem sofreu foi o povo egípcio, né? Por essa praga. Nos dá uma ideia de que é possível passar pelos problemas, mas não ser derrotados por eles, né? E no final, mais uma vez, foram livres, tanto das pragas quanto no Mar Vermelho, né? Que estava ali o mar à frente, estava as montanhas ao lado, que não teria como quase praticamente 2 milhões de pessoas estarem subindo as montanhas, porque Faraó estava vindo logo atrás, né? Então chegou ao limite mesmo ali, que não tinha mais o que fazer. E aí Deus fez o grande milagre de abrir o Mar Vermelho e o povo passar a pé seco, né? Quando chegou do outro lado, Faraó entrou e foi destruído dentro do mar, né? Então o povo mais uma vez foi livre no finalzinho e o inimigo foi destruído. A história de Esther e Ramã, né? Ramã era um inimigo do povo judeu, queria destruir o povo judeu, marcou data para a destruição, né, do povo judeu, e eles lutaram até o último dia. Quando chegou no último dia, eles tiveram que pegar em armas, pegar em foice, pegar em um monte de material, de ferramentas, né, e fazer dessas ferramentas uma arma para eles se defenderem de serem destruídos totalmente pelo Ramã, né? Então, mais uma vez, foram livres no final. Passaram por toda uma tribulação, né, de serem estar com a sua data, né, da morte marcada, mas foram livres no final. Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos, né, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram para a fornalha, não foram livres de passarem pela fornalha, mas foram livres na fornalha, né? Foram livres lá dentro daquele fogo ardente, e onde apareceu ali o Filho do Homem, né? Que os livrou da perdição, né? Da destruição final. Daniel também foi outro. Não foi livre de ir para a cova dos leões, mas foi livre na cova dos leões. Lá o leão teve que fechar a boca, né? Não teve como fazer mal algum ao homem de Deus, né? Mais uma vez foi livre no finalzinho. Passou pelo problema, mas foi livre. Pedro também, né? Estava para ser morto na noite de que ele seria morto. No outro dia, pela manhã, um anjo apareceu e o retirou daquela cela, né, com grande maravilha, com um grande milagre, um grande livramento, né? Então, mais uma vez, Pedro não foi livre de ser preso, mas foi livre de ser morto pela mão do inimigo, de ser a sua alma ali tragada, né? Mais uma vez, no fim, teve o seu livramento. Então, são livramentos no problema e não do problema. Às vezes Deus, claro, nos livra do problema, mas quando Ele nos livra no problema,
nós temos muito mais motivos para reconhecer que houve um livramento grande. Né? Um exemplo fácil, por exemplo, para a gente dar. Se você é livre, ou se eu sou livre de um atropelamento, mas eu estou aqui longe da onde vão passar os carros, Deus simplesmente não deixou que eu chegasse perto da estrada onde ia passar os carros, eu não saberia nunca que ele foi... ele me livrou, né, me libertou, me deu um livramento, melhor dizendo, daquele acidente que iria acontecer. Agora, quando eu chego na estrada em que um carro passa perto de mim e eu simplesmente dou um pulo para trás ou um pulo para frente, ou de alguma forma o carro não me atinge, que me atingiria de alguma forma, certamente me atingiria, isso é um livramento, aonde eu posso realmente exaltar a Deus com muito mais força, né? O altar do incenso. O incenso é símbolo da oração. E aí diz o Salmo 141: suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Salmo 141. Então o incenso é simbolizado como as nossas orações. Indícios da igreja na tribulação. Nós vamos ver agora o significado desse incenso, que ele está simbolizado na grande tribulação também. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Apocalipse 8, versículo 4. Isso é no meio da grande tribulação. Né? Então, se o incenso são as orações, e aqui está me dizendo que o incenso subiu com as orações dos santos, então quer dizer que há santos nesse tempo. Há homens de Deus, mulheres de Deus, ainda nesse tempo aqui na terra. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Mais um versículo que vai nos dizer que ainda tem gente aqui de Deus no meio da grande tribulação. Porque o dragão, né, que é a figura de Satanás, ele está agora perseguindo o povo de Deus, simbolizado aqui pela mulher, né? Que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, se o dragão, o diabo, está perseguindo no meio da grande tribulação, Apocalipse 12, né? Esse povo é porque ainda tem povo de Deus, os seus santos, ainda guardando os seus mandamentos e guardando o testemunho de Jesus. São indícios de que a igreja ainda está na terra, no meio da grande tribulação. Mais algum versículo aqui, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13, aonde diz que as bestas vão surgir, né? Que vai impor a sua marca, a marca da besta. Então, aqui está me informando que ainda tem santos na terra, que ele, a besta, né, através do seu sistema, através do anticristo, vai fazer guerra contra os santos, vai perseguir, vai matar, e diz ainda, e vencê-los. A Bíblia diz que vai vencer, muitos morrerão. Muitos ainda hão de passar por essa perseguição, né, naquele tempo, e morrerão. Vão ser vencidos por quê? Não vencidos no espírito. Né? O espírito está guardado em Deus, sua alma está guardada em Deus. Mas o corpo será, como diz outro versículo, decapitado, degolados, né? Com Apocalipse 20 vai nos informar sobre esse tipo de perseguição. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16, 15. Também dentro da grande tribulação. Aqui está dando um conselho
para vigiar. Só vigia quem é de Deus. Só vigia quem é a igreja do Senhor e que recebe essa informação, recebe esse conselho, essa ordem, na verdade, né? Para vigiar, para guardar as suas roupas. As roupas, elas são um símbolo de santidade, né? O Senhor sempre nos dá essa informação na sua palavra para mantermos nossas vestes limpas, brancas, né? Como a neve, como um símbolo da nossa santificação. E aí diz, para que não ande nu, para que a vergonha, né, não seja vista. A vergonha espiritual de um dia nos perdermos. Né? Então, vigiai. Né? Aquele que vigia, bem-aventurado, feliz, abençoado. Né? Essa é a ideia desses versículos que nos informam que tem a igreja ainda, os seus santos ainda estão na terra. A igreja passa a grande tribulação. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Por que tem essa informação aqui, azeite e vinho? Azeite, né, irmãos, sabemos que é o símbolo da unção do Espírito Santo. E o vinho, a comunhão. Então, significa dizer que o Espírito Santo está com o seu povo aqui no meio da grande tribulação. Capítulo 6 de Apocalipse também vai nos retratar a grande tribulação. Temos que entender que Apocalipse é um livro cíclico, né? Há vários ciclos ali dentro, capítulo 6, capítulo 12, capítulo 16, capítulo 19, são vários ciclos onde podemos ver ali relatados a volta de Jesus, né? O limiar da volta de Jesus. Então não podemos lê-lo como se fosse um livro linear, direto, né? Mas sim cíclico. E aqui vai dizer, não danifiques o azeite e o vinho, símbolos da unção e da comunhão, que só quem tem é quem tem o Espírito Santo, porque a Bíblia vai nos dizer que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Então só pode ser a igreja do Senhor que aqui ainda está. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mais um versículo informando sobre o povo de Deus, né? Perseguição a todo o povo de Deus. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1,7, né? Ou seja, a prova, né? A aprovação, isso vai nos fazer ver que nós seremos purificados, mais do que o ouro, né? É a prova da vossa fé. Quando? Na revelação de Jesus Cristo, no dia da sua volta. No dia da sua volta que vai ser realmente provado que a nossa fé valeu a pena, mais do que ouro, nos permitimos ficar na sua presença, né? É o que Deus está querendo nos dizer através desse versículo. Somos provados no fogo. Aqui agora tem a nossa informação sobre as 10 virgens, né? A Bíblia vai nos dizer que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens,
dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Ou seja, se o esposo fechou a porta, está aqui simbolizando que o esposo é Jesus, é o dia da sua volta. E o dia da sua volta, ele está dizendo que quem não estiver preparado não vai estar junto com ele, né? Não vai chegar ao seu encontro, não vai ter as bodas junto com ele. É por isso que diz que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, mas quem não estava preparado não entrou. Isso é no dia da sua volta. Como foi com Noé, Jesus disse que teriam uma segunda chance. Aliás, desculpa, vou ler novamente. Como foi com Noé, Jesus não disse que teriam uma segunda chance e que a porta se abriria, né? Então, tanto no tempo de Noé, que a porta se fechou, no dia do dilúvio, no dia que Noé entrou na arca, a porta se fechou, né? Deus fechou a porta por fora. Noé não poderia abrir mais a porta. Tal como foi naquele tempo da arca, que quem ficou de fora não teria mais chance de entrar, assim também será no dia da volta de Jesus. Quem ficar de fora não terá mais a chance de entrar. Para que a igreja passaria pela grande tribulação? Qual seria a razão, né, que a Bíblia nos daria que a igreja teria que passar pela grande tribulação? De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, para prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. 2 Tessalonicenses 1, do 4 ao 10. Vejam que texto interessante. Ele vai nos dizer que, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas. Paulo estava falando que ele ficava satisfeito sobre o que ele ouvia falar da igreja de Tessalônica, que ela passava por tribulação, passava por situações difíceis, mas permanecia na paciência e fé. O que é paciência? Paciência no grego aqui é chamado upomone, significa perseverança em meio a grande tribulação, em meio a grandes perigos, perseverar na fé. E diz que é prova clara do justo juízo de Deus, que sejais havido por digno. Ou seja, passando essa situação é que vai fazer de cada um de nós digno de entrar no reino de Deus, né? Se de fato é justo diante de Deus, que dê paga tribulação aos que vos atribulam, né? Ou seja, quem estiver nos atribulando agora, naquele dia o Senhor vai dar a paga, né? Vai se vingar em cima daqueles que nos atribulam agora. E aí vai nos dizer: e vós, nós no caso, que somos atribulados, descanso. Ganharemos descanso no dia da sua volta. No dia que Jesus voltar, será o nosso descanso definitivo. Quando? Quando se manifestar
o Senhor desde o céu com anjos do seu poder. Ou seja, nós só teremos o descanso definitivo, irmãos, quando Jesus se manifestar na sua glória. Quando ele vier, quando ele descer no dia da sua volta, né? Para nos arrebatar, para nos levar para junto dele. Com labareda de fogo, né? Tomando vingança aos que não conhecem a Deus. Ou seja, o povo de Deus estará passando por tormentos terríveis aqui durante a grande tribulação, porém não sofrerá o tormento de Deus, sofrerá o tormento vindo pelo inimigo, não o tormento da parte de Deus. Então, esse final é o dia que nós seremos no descanso, entraremos no descanso do Senhor, né? Então diz aqui, ó, os quais, os outros que receberão a vingança do Senhor, por castigo padecerão eterna perdição. Está se falando de eternidade. Está se falando do povo de Deus que será livre para a eternidade e do povo inimigo que será perdido eternamente. Então, que Deus nos abençoe, né? Informando, né, aqui mais uma vez que isso é para que sejamos dignos do reino de Deus. Passaremos para a grande tribulação, a igreja passará, né, não sei em que tempo será. Aqueles que tiverem aqui, os santos, passarão pela grande tribulação para que sejam dignos do reino de Deus, né? Porque os discípulos passaram, então, a igreja primitiva passou, né? Os nossos pais na fé passaram, e hoje os nossos irmãos lá no Oriente Médio passam por essa grande tribulação, perdendo seus pescoços, seus filhos morrendo, mas a sua alma está garantida em Deus, né? Deus dará a paga disso no dia da sua volta. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que seja o Espírito Santo aquele que dê mais sabedoria a cada um de vocês para entender melhor aquilo que eu não pude passar. Amém? Que Deus os abençoe.